Olá, eu sou Fernando Koyanagi e hoje vou trazer um vídeo para vocês de ESP01, ou seja, automação utilizando o ESP01, tá? Com 16 relés. Essa automação, ela é um modelinho, é um exemplo que você pode pegar e a partir desse programinha aqui, você pode aumentar esse programa. Se quiser, você coloca um segundo módulo de 16, aí vira 32 relés, 48 relés, 64 relés até 128. Você consegue colocar até 8 módulos desse aqui. Por quê? Porque você consegue colocar até 8 expansores de porta nessa criancinha aqui, né? Então você imagina aqui como é que é o nosso circuito. É assim, ó. Você tem aplicação no smartphone, ela comunica com o ESP01, o ESP01 tem um expansor de porta, aqui sai 16 portas ligadas em cada uma em um relé. Essa plaquinha pequena aqui é só uma fontezinha regulável de 3V3, tá? Então vamos lá, vamos mostrar aqui qual é a nossa intenção da aula. É isso aqui mesmo que eu já falei, né? Usando o Android, você desenvolver um módulo, né? Um módulo de 16 relés controlado por um aplicativo Android. E esse aplicativo eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Bom, aí é o seguinte, gente. É importante notar o seguinte, eu usei nesse circuito um chip que chama MCP23016, tá? E é importante que vocês assistam essa aula aqui, ó, tá? Expansor de I/Os para ESP32 e ESP8266 e Arduino. Então eu já testei nos três, funciona para os três. Então antes de assistir esse vídeo aqui, você, se quiser continuar assistindo, assiste, mas depois você tem que assistir aqui para entender, porque aqui eu explico com detalhe o que é um expansor de porta. Você já pensou como é que o ESP01, né, com os poucos pininhos que ele tem, que ele é minúsculo, ele consegue ligar e desligar 128 relés? É coisa de doido, né? Então, vamos lá e vamos continuar aqui, né? Aqui é a foto do MCP, é esse chipão aqui de 28 pinos, né? Que você pode emparelhar até 8 chips desse daqui na mesma porta I2C. Muito bacana isso. Ah, e tem um detalhe aqui. Existe, gente, o 017. E o 017 ele é mais comum até que o 016. Mas, Fernando, por que você usou o MCP 016 em vez do 17, que tem mais gente que vende ele? Eles são tudo mesmo preço, ó. Eles estão custando entre 12 e 19 reais, mais ou menos, assim, na internet. São baratinhos, sabe? E em conta também o 16. O 017, ele tem até uma vantagenzinha, pequena, mas tem. Ele não precisa de resistor e capacitor, só. Ele tem um clock interno. Então ele facilita. Agora, a pinagem dele é diferente. Agora, faz exatamente a mesma coisa, mas tem pinagem diferente e não precisa de oscilador, né? Não precisa do RC, do resistor e do capacitor externo, tá? Então, lógico, quem quiser usar o 17 pode usar, mas daí vai mudar a pinagem. Aí você é que tem que converter a pinagem porque essa pinagem que eu fiz aqui é a pinagem para o 016, tá? Mas se quiser usar o 17, fica por sua conta a mudança da pinagem no circuito, tá? Tem que olhar lá no esquemático. Gente, aqui é a questão do endereço, né? Para definir o endereço, nós vamos utilizar os pinos A0, A1, A2, né? E bastando deixar eles em estado high ou low, né? Isso daqui faz parte daquele vídeo, né, que eu falei lá sobre MCP, sobre expansão de porta. Lá eu explico onde o endereço é o número 20 mais o algarismo que forma aqui nesses 3 bits, tá? Mesma coisa, eu já expliquei isso lá no outro vídeo, não vou repetir aqui, porque eu quero ver se eu consigo fazer esse vídeo aqui em uma parte só, não quero ter a segunda parte dele, tá?
Bom, aqui, gente, são as tabelas, aqui são os comandos de comunicação do MCP, tá? Porque ele tem assim, ali é 16 bits separado em 8 e 8. Aqui a tabela de comando, já expliquei também naquele vídeo lá, então assiste ele também, tá? Não sei nem se eu devia ter colocado essas coisas aqui para perder tempo, mas enfim, coloquei. GP0, GP1, Dataport Register, aqui, mesma coisa, IO-DIR também, já expliquei lá no outro, tá? Estrutura para comunicação. Bom, aqui, gente, a gente tem uma estrutura para comunicação, que é o endereço do chip, comando de acesso, né? O write, né? Dados e end transmission. Então, assim, é tipo um protocolozinho, sempre você tem que fazer isso quando você tem que mandar alguma coisa, tá? Bom, o programa, né? O programa eu já meio que expliquei lá na primeira página, né? A gente vai fazer o programa utilizando o ESP01, aquele ESP minúsculo, baratinho. Então essa aqui é uma automação baratinha, gente. É barato, é super em conta, super fácil de fazer, tá? E você também vai aprendendo a mexer no App Inventor, né? Os anões MCP, já falei, 16 canais, bem, é isso aqui, é a foto, tá? Vamos lá, vamos continuar. Gente, agora assiste a demonstração dele funcionando aí com o celularzinho. Vamos lá. Pessoal, aqui é a nossa montagem de hoje, né? A gente tem uma placa com 16 relés. E um detalhe, onde o LED está aceso é porque o relé está desligado, tá? Então é invertido, porque esse cara aqui, ele tem uma porta, ele tem a porta invertida, né? Então o que a gente faz? Quando está ligado, eu sei que está desligado. E as 16 portas dessa placa estão ligadas nas 16 saídas, né, do MCP 23016. E isso daqui nada mais é que uma plaquinha reguladora de tensão, onde ela solta 3V3, né, e eu alimento com 3V3 o ESP01, que está ligado via I2C no MCP, que também é alimentado com 3 volts, né? Então eu vou fazer a demonstração, muito simples, ó. Eu vou ligar, ó, tá vendo que ele faz até um barulhinho, ó, tá vendo? Eu tô ligando o relé 1, relé 2, relé 3. Eu posso ligar o relé 8. Aí, o que eu posso fazer também? Eu posso ir no segundo grupo, porque é 8 e 8, né? Então eu vou ligar aqui, tá vendo, ó, esse relé aqui do segundo grupo, ó, tá vendo? E aqui eu vou desligar, tá vendo? Eu estou desligando aqueles relés que antes eu tinha ligado. Então é só isso, o aplicativo é bem simples, simples de tudo, e a montagem nossa é essa aí. Bom, agora que vocês já viram o vídeo, quero dar aquele recadinho para entrar no meu blog, fernandok.com, você pega o código-fonte lá, você pega o PDF lá de tudo isso daqui que eu estou falando, um livrinho, né? Sempre um manualzinho do meu vídeo da montagem do dia, né? Então entra lá e você vai receber, se cadastra, você vai receber um e-mail, você clica em confirmar e você vai poder mandar e-mail para mim ou para você, feliz da vida. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, clica no sininho para aparecer aqueles 2 risquinhos, é importante, tá? E dê um joinha se você gostou, ok? Bom, aqui, pinout, né? Do MCP 2316. O pinout do ESP01, olha como o bichinho é pequeno, gente. Ele tem só 8 pinos, dos quais, né? Olha isso aqui, ó. Eu tenho o GPIO02, o GPIO01 aqui, né? Olha, aí um pino é alimentação, o positivo negativo, o outro aqui é mais, ou seja, esse carinha aqui só tem 4 GPIO para fora, né? É o gozado, é o mesmo chip, tá? Ó. O da Expressif é o mesmo chip que usa lá nos outros módulos, mas eles não põem para fora a perninha. Então o bichinho é pequeno e baratinho, né? Bom, essa aqui é uma placa de relé, de 16 relés. Eu vou deixar o link abaixo, se você quiser comprar. Ela, se não me engano, cara, lá no Xing Ling, tá custando $9, $9 nos quebrados. É baratinho essa placa. É baratinho isso aqui, cara. É impressionante como é barato. Como não vale a pena mais, eu já cheguei a fazer placa assim, acredita? Já cheguei a fazer, não compensa mais hoje por $9, você compra essa placa aqui lá na China, tá? Aliás, eu comprei lá também, vou deixar o link aí embaixo, tá? Bom, aqui, gente, é
é o esquemático, né? Nós temos com o ESP01 aqui, tá certo? Lembra que eu falei que precisa de RC? Ó, esse cara precisa de RC, tudo bem. Aí, eu não fiz a ligação de fio aqui, porque senão ficava muita poluição visual. Mas esses caras aqui, ó, eles são tudo ligado aqui, ó, tudo ligado aqui, tá? Tá certo? Ó, você tem os GP 8 bits aqui ligado nos 16 bits, né, de entrada do relé. Cada bit é um relé, tá? Simples assim. Eu tenho um reguladorzinho de tensão 3V3, porque eu preciso alimentar esse cara com 3V3, eu preciso alimentar esse cara com 3V3. Tá vendo que eu tô vindo para cá no MCP. Esse cara, agora esse fulano aqui, ele é alimentado com 5 volts e com 12 volts, tá? Tem esse detalhe aqui, tem que seguir o esquemático, não tem erro. Seguiu isso aqui vai dar certo, ok? Ah, tem um detalhe, gente. Se você mudar para o 23017, vai mudar essa parte aqui, porque a pinagem é diferente. Vai funcionar certinho, mas a pinagem muda, tá? Bom, vamos lá. Eu vou falar rápido também, porque ó, Wire, porque a gente usa I2C e nós estamos usando Wi-Fi, né? Então tem que ir para o ESP8266 Wi-Fi.h. Isso daqui é o endereço do chip MCP, né? Isso daqui são registradores, ó. Tudo isso aqui é registrador do chip MCP 2316, tá? Isso daqui é para guardar os valores dos pinos, tá? E aí é o seguinte, setup. No setup o que eu faço? Serial begin, dou delay de 1 segundo, eu dou um wire aqui eu já estou escrevendo na I2C, eu já estou escrevendo, que é wire begin 0,2, wire set clock, né? Aqui eu vou setar a frequência para 200 kHz da comunicação I2C, né? Eu configuro as portas do MCP, escrevo na porta do MCP, eu dou um setup Wi-Fi que eu tenho que configurar o access point, né? E eu preciso de server begin, porque eu estou inicializando o server, tá? Loop, gente. O loop é o seguinte. Wi-Fi client, eu instancio esse objeto. Se o cliente foi conectado, ok, senão eu retorno, né? Aí o que eu faço? Eu já instancio uma string aqui, que eu faço a leitura da primeira linha de requisição. Porque aqui é o seguinte, né? Eu estou conversando a aplicação do Android com o ESP, certo? Então ele já verifica. MR, aqui, ó, gente, tá comentado, tá? Aqui tá pequenininho, mas eu deixei tudo comentado, fonte, né? Para que fique mais fácil possível para vocês depois mexer no código, modificar o código. Porque sabe como é que é a minha ideia, né, gente? Eu sempre faço um programa simples, pequeno, para que vocês peguem esse programa e façam uma modificação. No caso aqui, vamos supor, eu quero ligar 32 relés, então você vai colocar outra placa, outro MCP, você consegue fazer essa mudança, você mesmo, você entendendo como é que funciona aqui, você expande o projeto, você põe senha no projeto, você faz um monte de coisa, tá? Mas a ideia é ensinar a partir do simplesinho. Bom, então aí vai, a gente coloca lá o header, né? Porque esse aqui, ó, /mr, é o header prefixo para saber se a requisição é esperada, a esperada para os relés, tá? Então o que acontece? Eu verifico aqui. Se ele recebeu MR, então ele faz parser data, certo? Se não, ele vem aqui no invalid request. Aí ele vem, dá um client flush, string S, porque ele manda o cabeçalho de resposta, ele tem que mandar esse HTTP, isso aqui é um texto, tá? Que ele tem que mandar, http:/1.1 200 OK/R/N. Isso aqui é protocolo texto HTTP, tá? Depois ele dá no final, né? Ele dá um client print S, ou seja, ele envia a resposta para o cliente. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, esse S aqui, que está aqui, ele preenche esse S com string e depois ele dá um print na string, tá? Bom, então é assim que funciona. Aí é o seguinte, no parser data, né, gente? O parser data, aqui é só declaração de variáveis, né? Podia ser 0, tá? Coloquei nu aqui, -1, mas podia ser 0.
E aí aqui é o seguinte, esse MR, porque é assim, gente, ó, ele recebeu MR01, onde 0 é a GP. Você lembra que aquele chip, ele tem dois lados, né? Ele tem 8 bits aqui, 8 bits aqui. Então ele tem GP0 e GP1 aqui. Eu vou colocar assim, ó, GP0 e GP1. Então ficou um protocolozinho que primeiro ele define qual lado do chip MCP que é, se é o 0 ou se é o 1. Se for o 0, desse lado, se for o 1, desse lado aqui, e aí o que que ele faz? Aí ele passa assim, ó, agora é o número do relé. Ah, qual relé que é? Então, pode ser de 1 a 8, certo? Aqui, esse valor. E o terceiro valor, o terceiro argumento, vamos dizer assim, da tripinha de byte, é o estado do relé. Se é 1 é on, se é 0 é off, né? Liga e desliga. Então funciona assim, ó. Por isso que ele faz esse parser data, ele tem um index mais 5, né? Se index mais 5 igual a barra, ou seja, ele está querendo saber se a quinta posição é uma barra. Se for, ele entra aqui. Aí se ele entra aqui, ele pergunta assim, ó, a posição do GP. Ó, ele pega a posição do GP, ele pega o data index mais 3, porque é isso aqui, ó, posição do GP. Depois ele pega index data mais 4, a posição do relé, ó, tá aqui, relay. Depois ele pega index data mais 6, ó, posição de quem? Posição do index do value. O value é o estado aqui, certo? Então o que que acontece? A gente aqui tá pegando o parser em inglês, parser data, é tipo separar dados, tá? Você recebe parser, é assim, quando você recebe uma tripa de byte e vai separando ela para ver o que que é cada coisa, tá? Bom, aí ele envia dados, né? Aí no final aqui, ó, o que que ele faz? Ele dá um write pin data, relay, value, GP, tá? Então vamos continuar aqui. Bom, gente, configure port, não vou nem falar, configure port eu já expliquei lá naquele vídeo, tá? Vamos avançar rápido, senão o vídeo não fica com uma parte só. Write pin data, mesma coisa, write pin data, ele tem que ficar fazendo shift register, ele tem que deslocar bit, tá? Não fica preocupado, se você não entender o write pin data, não vai ficar sem dormir, hein? Você não vai morrer, é só usar a função, tá pronta aqui, não esquenta a cabeça com ela, tá? Beleza. Aí nós temos o write block data. Write block data também é a mesma coisa, aquele negócio de você escrever no MCP, que eu já expliquei também, que você tem um protocolozinho, que você tem begin transmission, depois você manda comando, você manda data, depois você end transmission, depois você dá delay no finalzinho, tá? Setup Wi-Fi, gente, setup Wi-Fi, esse é manjado, né? Todo vídeo que tem ESP, Wi-Fi, ele tem isso aqui, Wi-Fi Mode. Aqui, Wi-Fi Mode, eu vou ser Access Point. Wi-Fi Soft AP, eu estou dando o nome aqui da minha rede e a minha senha, tá? Beleza? Passamos rápido, bem rápido no código fonte. Agora, rapaz, estou até com calor. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou tirar... Deixa eu tirar minha blusa aqui, dá licença. Tá quente aqui. Bom, vamos lá. Então, esse daqui agora é o aplicativo, né? O aplicativo, ele tem essas duas telinhas aqui. Por quê, né? Eu tenho 16 relés, então ele não coube tudo numa tela só, eu criei duas telas. Se eu aperto em GP1, ele manda, pum, eu para a segunda tela. Se eu apertar em GP0, ele me manda para a primeira tela. Então, é o jeito de eu ir e voltar nas duas telas, esse botãozinho amarelo. E aí, cada botãozinho é como você viu lá no vídeo, né? Em cima eu demonstrei o quê? Eu demonstrei que você apertava o on aqui, né? E o off aqui, pum, ligava e desligava o relé, né? Apertou off, ele fica vermelhinho, né? Apertou on, ele fica verde lá. Né? Relay 1 a 8, relay 1 a 8, quer dizer, a gente meio que fez aquele igual MCP, né? 8 bits de cada lado, você liga 16, né? Eu já fiz esse programinha aqui no App Inventor, né? A ideia aqui não é ensinar o App Inventor, mas de todo jeito, eu vou deixar o arquivo do App Inventor lá no meu blog, eu vou deixar o APK lá no meu blog. Ah, não quero mexer com o App Inventor. Abaixa o APK lá, pronto, no seu Android.
Fernando, esse negócio aqui funciona no iOS, funciona no meu iPhone? Não, só funciona em Android, tá? Só funciona em Android, certo? Então, é o seguinte aqui, tá aqui eu coloquei até o link do App Inventor, né? Existe um monte de videoaula, tá? De App Inventor na internet, daí você pode entrar lá e aprender, tá? Bom, aí, vou falar rapidinho aqui, que é pra gente ficar com um capítulo só, né? Um vídeo só nessa videoaula. Aqui é o seguinte, gente, a gente tem Screen 1 e a gente tem Screen 2, tá? Quando eu aperto aquele botãozinho amarelo lá, né? Primeiro eu inicializo. Bom, primeiro de tudo eu inicializo. E existe um objeto aqui, esse TinyDB1 Store Value, com a tag IP Value Store. Então assim, na verdade eu estou armazenando esse IP aqui, tá? Esse é o IP, esse aqui é o IP do ESP01, tá? Então assim, tudo isso daqui é pra gente setar, pra gente fazer aquele assim, se eu aperto o botão 1, aquele botãozinho amarelo, ele vai para a página 1. Se eu aperto depois o botão da segunda página, ele volta para a página inicial. É só isso que ele faz. Ó, vem BT clique, né? Aí então ele vai para Screen 2, chama a outra tela, tá? Então basicamente aqui. E aí ele faz um call status button, né? Aí nós usamos alguns blocos de programação. É fácil de entender que esses bloquinhos verdes aí, eles definem o botão de ligar. Por que é o botão de ligar, gente? Lembra que ficava verdinho, né? O botão de ligar antes ele era cinza, né? Background color, o text color é preto. Então ele sempre define aqui, ó, background color, text color, background color de novo, né? E aí o que ele vai fazer? No caso dele ser off, né? Porque ele faz assim, ó, btn R on, BTR1 off e BTR1 off. Então aqui é a cor, tá? Eu estou setando, estou fazendo o set do botão. E aí é o seguinte, né? Eu tenho que acessar um botão para mandar para o URL, eu recupero o IP, né? E aqui eu concateno, esse join aqui é para eu concatenar aquele IP lá do ESP01 barra MR01/1, tá? Aí um detalhe, gente, a versão do botão off, ó, tá aqui embaixo. Quando eu aperto no vermelhinho, o que acontece? Ó, lembra do vermelhinho? Ele tem que ficar vermelhinho, né? O background dele, o que é? É cinza, né? O text color dele qual que é? É branco, né? Então a mesma coisa, eu faço um join, eu faço uma chamada, eu faço um join com o IP com o barra MR01/0. Por quê? Porque 0 eu estou desligando, aí, ó, eu até armazeno, aí depois isso é importante. Call TinyDB Store Value tag MR01 Value to Store 0, ou seja, eu estou dizendo assim, eu estou gravando, porque esse cara aqui, esse objeto TinyDB, vocês podem pesquisar melhor depois, esse cara, ele está gravando dentro do celular Android, tá? Dentro do celular Android ele está gravando um valor, tá certo? Porque ele tem que saber, porque se você mudar de uma página para outra, se você não tiver feito isso, o cara não sabe se estava ligado ou desligado, então a gente teve que fazer isso. Aí é um detalhe, gente, você tem que fazer isso daqui, 16 vezes. Eu não vou botar 16 telas aqui, não tô doido, né? Senão esse vídeo não acaba hoje, né? Entendeu isso? Então vamos lá. Aqui, gente, seguindo, nós vamos ver mais alguns blocos de programação, tá? E aqui é o seguinte, esse, ó, aqui eu já deixei, ó, pessoal, é o seguinte, eu sempre faço um comentário do lado, né? Que nem, para você ter um norte do que faz essa tela, ó. Esse procedimento serve para recuperar os estados dos botões, relé, pois ao mudar de tela, volta ao padrão de criação. O bloco amarelo se repete a cada um dos pares do botão. Você está vendo aqui, ó, o bloco amarelo aqui? Ele se repete, então, ele se repete 16 vezes. Você está entendendo? Por quê? Porque ele tem que recuperar. Olha lá, ó. MR11, MR12, MR13, MR14, MR15. Você entendeu? Aí vai. E aí você entra lá e pega isso daqui lá no meu blog, certo? Então assim, embaixo também aí no link eu vou deixar, se você quiser comprar o ESP01, você comprar a placa,
quiser comprar o chip, tem tudo aí na internet, você consegue comprar esses caras, entendeu? Bom, gente, aqui é o seguinte, né? Segue o link abaixo pro projeto, né? App Inventor, o APK, vou deixar o link também, vai estar tudo lá no meu blog, né? Certo? E gente, acabou, era isso, era uma automação, né? É uma automação muito simples, muito pequenininha, mas pô, quer dizer, nem é tão pequena assim, né? Pequeno é o ESP. Agora é lógico, você pode melhorar esse código, você pode aumentar esse código, deixar ele mais sofisticado, entendeu? Então é isso. Gente, continue mandando os comentários, eu gosto muito de ler, eu acho que de vez em quando eu leio alguns comentários que são bem divertidos, né? Outro dia falaram da minha camisa, que eu só uso camisa polo, não sei o quê. Então assim, eu gosto, eu adoro escutar a opinião de vocês, tá certo? Continue mandando e até o próximo vídeo.